Hoje, aqui no Cinecultura, vamos expor os 7 nomes que Vin Diesel não suporta e que também não conseguem mais pronunciar o nome dele sem sentir o estômago revirar. Estas não são fofocas de revista. São histórias reais de traições, egos colidindo e uma franquia que por trás das câmeras se parece mais com um campo de batalha do que com uma família. Prepare-se para descobrir como o homem que prega a união nos filmes é acusado de destruir carreiras, sabotar colegas e transformar sets de filmagem em zonas de guerra psicológica. Porque quando Vin Diesel diz família, ele está falando de uma família com um único patriarca que não aceita ser desafiado. A rivalidade entre Vin Diesel e Dwayne The Rock Johnson não é apenas a maior do cinema de ação moderno, é provavelmente o conflito mais caro da história de Hollywood, custando centenas de milhões em logística de filmagem separada e marketing desastroso. Tudo começou quando The Rock foi convidado para Velozes e Furiosos 5, em 2011. Na época, a franquia estava ressurgindo das cinzas, e a Universal precisava de sangue novo para competir com Marvel e outros blockbusters. Rock chegou como Luke Hobbs, o agente federal implacável que se tornaria um dos favoritos dos fãs. Mas o que o público viu como química explosiva na tela era, na verdade, tensão real, fervendo nos bastidores. Rock vinha de WWE, onde profissionalismo significa chegar cedo, ensaiar até a exaustão e respeitar cada pessoa da equipe técnica. Quando ele pisou no set de Velozes e Furiosos, encontrou exatamente o oposto. Vin Diesel chegava consistentemente 3 a 4 horas atrasado. Não eram atrasos ocasionais, era um padrão sistemático que forçava centenas de pessoas a esperarem enquanto o chefe decidia aparecer. A gente chamava o set às 6 da manhã. Vin chegava às 11 horas, já com todo mundo exausto de esperar. Revelou um membro da equipe técnica que pediu anonimato. E quando chegava, ainda queria mudar cenas que já haviam sido ensaiadas. Rock, sempre diplomático, engoliu a raiva durante Velozes 5, Velozes 6 e Velozes 7. Mas, em Velozes e Furiosos 8, sua paciência acabou. O estopim foi uma cena crucial de confronto entre Toretto e Hobbs. A sequência havia sido coreografada por semanas, com especialistas em stunts, diretores e coordenadores de ação trabalhando cada detalhe. Mas, quando chegou a hora de filmar, Vin simplesmente não gostou. "Isso não me faz parecer forte o suficiente", teria dito Vin, exigindo mudanças imediatas que jogariam semanas de preparação no lixo. Rock explodiu, não ali na frente de todos, mas depois no seu trailer. E então fez algo que ninguém esperava. Tornou público. Em agosto de 2016, Rock postou no Instagram: "Alguns no elenco se comportam como verdadeiros profissionais, enquanto outros não. Os que não agem como verdadeiros profissionais são covardes demais para fazer qualquer coisa a respeito." Ele não mencionou nomes, não precisou, todo mundo sabia. Escreva família nos comentários se você ficaria do lado do Rock nessa briga. A partir daquele momento, Velozes e Furiosos 8 entrou para a história como o filme mais caro e complicado de se produzir. Não por causa de efeitos especiais ou locações exóticas, mas porque seus 2 protagonistas se recusavam a estar no mesmo ambiente. A solução? Filmar todas as cenas separadamente e usar truques de edição para criar a ilusão de que estavam juntos. Custou milhões extras em produção, mas era a única forma de terminar o filme. Quando a Universal tentou reunir os dois para Velozes 9, Rock foi cristalino: "Não volto se ele estiver lá." O resultado? O spin-off Hobbs e Shaw foi criado especificamente para manter Rock na franquia sem forçá-lo a trabalhar com Vin. E funcionou. O filme arrecadou mais de 760 milhões de dólares mundialmente. Até hoje,
Mais de 7 anos depois, os dois nunca fizeram as pazes. Não há fotos juntos, não há entrevistas conjuntas, não há reconciliação à vista. Se a guerra com Rock foi explosiva, a traição de Tyrese Gibson foi pessoal e cortou muito mais fundo. Tyrese estava lá desde Velozes e Furiosos 2, interpretando Roman Pierce, o melhor amigo engraçado que trouxe leveza e carisma à franquia. Por mais de uma década, ele defendeu Vin publicamente, chamava-o de irmão em entrevistas e era visto como um dos membros mais leais da família. Mas em 2017, tudo desmoronou, de forma espetacular, quando a Universal anunciou Hobbs e Shaw, o spin-off estrelado por The Rock e Jason Statham. Tyrese ficou furioso. Mas sua raiva não foi dirigida a Rock, foi diretamente para Vin Diesel. Por quê? Porque Tyrese descobriu que Vin não apenas aprovou o projeto, mas foi um dos principais defensores dentro do estúdio. O problema não era o spin-off em si. O problema era que sua produção forçou o adiamento de Velozes e Furiosos 9 por um ano inteiro, e isso tinha consequências devastadoras para todo o elenco principal. Tyrese, que passava por uma batalha legal custosa pela guarda de sua filha, dependia financeiramente dos pagamentos regulares da franquia. O adiamento de um ano significava um ano sem salário, um ano de incerteza, um ano de pressão financeira insuportável. E Vin sabia disso. Todos no elenco sabiam da situação de Tyrese. Mas Vin priorizou sua própria agenda política dentro do estúdio. Tyrese explodiu nas redes sociais com uma série de posts devastadores. Parabéns, Dwayne Johnson, por quebrar nossa família. Vin Diesel, você permitiu isso. Você, que sempre fala sobre família, deixou isso acontecer. Ele continuou. A palavra família se tornou uma piada. Família só importa quando você está ganhando com isso. A mídia entrou em frenesi. Fãs se dividiram, mas o estrago estava feito. Vin tentou fazer controle de danos publicando uma foto antiga com Tyrese e uma legenda vaga sobre amor e família. Tyrese respondeu com mais posts, chamando Vin de manipulador e falso. Desde então, a relação entre os dois é puramente transacional. Eles aparecem juntos apenas quando contratualmente obrigados. Em Velozes Shoes, suas cenas juntas foram reduzidas ao mínimo absoluto. Membros da produção confirmam que seus trailers são posicionados em lados opostos do set, que eles não compartilham refeições e que suas equipes pessoais foram instruídas a evitar qualquer interação desnecessária. Você consegue sentir o gelo no ar quando os dois estão no mesmo espaço, disse um assistente de direção. É desconfortável para todos ao redor. A ironia é brutal. Roman e Dom são melhores amigos na tela, mas Tyrese e Vin mal conseguem se olhar nos olhos na vida real. Michelle Rodrigues é Letty Ortiz desde 2001. Ela não é apenas a namorada de Dom, ela é o coração emocional da franquia, a mulher que provou que Velozes e Furiosos não era apenas sobre testosterona e motores. Mas em 2017, depois de 16 anos de lealdade à saga, Michelle fez algo impensável. Ameaçou publicamente abandonar a franquia. Seu post no Instagram foi direto e devastador. Espero que F9 mostre mais amor pelas mulheres da saga. Somos mais do que decoração. Se a próxima entrega não mostrar isso, talvez seja a hora de eu dizer adeus. A mensagem sacudiu Hollywood. Michelle nunca havia sido de falar publicamente sobre problemas nos bastidores. Ela era conhecida por ser durona, profissional e reservada. Acesse cinecultura.canal no YouTube, .com agora e pegue sua lista dos 100 melhores filmes dos anos 80. Ação de verdade esperando por você. Mas o que aconteceu para fazê-la quebrar o silêncio? Anos de frustração acumulada. Michelle havia passado a última década pedindo mais desenvolvimento para as personagens femininas da franquia. Ela queria que Letty
tivesse arcos narrativos reais, diálogos significativos, momentos que não girassem exclusivamente em torno de Dom. Ela organizou reuniões com roteiristas, fez sugestões detalhadas, trouxe ideias para produtores e sempre recebia a mesma resposta: vamos considerar isso para a próxima. Mas a próxima nunca chegava, porque toda a decisão criativa final passava por uma única pessoa, Vin Diesel. E Vin, obcecado por manter Dom Toretto como o centro absoluto de todas as histórias, não estava interessado em dividir o protagonismo. Michelle chegou a escrever cenas inteiras para Letty. Revelou uma fonte próxima à atriz. Cenas incríveis que mostravam a força e vulnerabilidade do personagem. Todas foram engavetadas. O post de Michelle forçou a Universal a agir. O estúdio entrou em modo de contenção de danos e pressionou Vin a fazer concessões. Algumas cenas foram adicionadas, alguns diálogos foram reescritos, mas eram mudanças cosméticas, não estruturais. Michelle continua na franquia, mas a magia acabou. Ela cumpre suas obrigações contratuais, aparece nas premieres, sorri para as câmeras, mas por dentro, a conexão genuína que ela tinha com o projeto morreu. Suas interações com Vin no set agora são mínimas, profissionais, educadas e mais frias. A química que vemos na tela é testemunho de sua habilidade como atriz, não de qualquer afeto real que ainda reste. Justin Lin é o homem que ressuscitou Velozes e Furiosos. Quando ele assumiu a direção em Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio, a franquia estava morrendo. Quando ele entregou Operação Rio e Velozes e Furiosos 6, havia criado um fenômeno global. Lin entendia a essência da saga. Não era sobre carros, era sobre família e lealdade. Ele transformou uma série B de corridas de rua em uma das franquias mais lucrativas da história do cinema. Vin Diesel deve sua relevância em Hollywood a Justin Lin. Sem ele, a franquia teria morrido, depois da terceira ou quarta entrega. Então, quando foi anunciado que Lin retornaria para dirigir Velozes e Furiosos 10, os fãs celebraram. O mestre voltava para casa, mas apenas 10 dias após o início das filmagens, Justin Lin renunciou. Não pediu uma pausa, não renegociou o contrato, simplesmente saiu imediatamente, causando caos logístico e financeiro que custou ao estúdio dezenas de milhões de dólares. O que poderia fazer um diretor veterano, respeitado e leal abandonar um projeto desse tamanho tão abruptamente? Vin Diesel. Segundo múltiplas fontes da produção, Lin estava enfrentando interferência constante e desrespeitosa de Vin desde o primeiro dia. Vin reescrevia diálogos durante as filmagens, questionava decisões de câmera no meio das takes, discutia locações que já haviam sido aprovadas e fazia tudo isso na frente de toda a equipe, minando a autoridade do diretor. Justin tentou ser diplomático, disse um membro da equipe, mas Vin não estava interessado em colaborar. Ele queria que Justin executasse suas ordens, não que dirigisse o filme. O momento final veio durante uma discussão acalorada na frente dos produtores. Lin estava explicando sua visão para uma sequência crucial quando Vin o interrompeu e disse: "Isso não é o que eu quero mostrar." Lin ficou em silêncio por um longo momento. Então se levantou, caminhou para fora do set e nunca mais voltou. Sua renúncia foi anunciada oficialmente com um comunicado vago de sempre. Diferenças criativas, mas todo mundo envolvido sabia a verdade. Justin Lin, o homem que salvou Velozes e Furiosos, foi expulso pela mesma pessoa que mais se beneficiou de seu trabalho. Jason Momoa chegou em Velozes 10 como um dos vilões mais carismáticos da franquia. Seu Dante Reis era flamboyante, imprevisível e completamente diferente de qualquer antagonista na ADO anterior. Os fãs adoraram, a crítica elogiou, e Momoa parecia genuinamente feliz nas entrevistas promocionais,
falando sobre como se divertiu criando o personagem. Mas, por trás daquele sorriso largo, havia uma experiência de set que Momoa descreveu em particular como sufocante e artisticamente limitada. Desde o primeiro dia, Momoa percebeu que havia uma dinâmica estranha no set. Qualquer sugestão criativa que ele fazia precisava passar pelo filtro Vin antes de ser considerada. Queria improvisar uma linha? Precisava da aprovação de Vin. Tinha uma ideia para a motivação do personagem? Vin precisava concordar primeiro. Queria experimentar uma abordagem diferente em uma cena? Vin tinha que assinar embaixo. Era como atuar dentro de uma caixa cada vez menor, revelou uma fonte próxima ao ator. Jason é conhecido por sua criatividade e liberdade no set, mas aqui ele estava sendo microgerenciado em cada respiração. Clique no link da descrição agora e se inscreva no Cinecultura. Não perca os próximos segredos explosivos de Hollywood. Momoa, sempre diplomático em público, escolheu suas palavras cuidadosamente em entrevistas. Quando perguntado sobre trabalhar com Vin, ele disse: "Foi uma experiência interessante. Houve momentos desafiadores. Para quem conhece Momoa e sua personalidade expansiva e positiva, essa resposta fria foi reveladora." Fontes da produção confirmam que Momoa já deixou claro em reuniões privadas que não tem interesse em retornar para futuras entregas. Ele agradece a oportunidade, gostou do personagem, mas a experiência do set foi controlada demais para seu estilo de trabalho. E quando até Jason Momoa, que trabalhou harmoniosamente com diretores exigentes em Aquaman e sobreviveu ao caos de produções da DC, prefere não voltar, isso diz muito sobre o ambiente criado por Vin Diesel. John Cena foi escalado para interpretar Jacob Toretto, o irmão perdido de Dom, em Velozes 9. No papel, parecia perfeito, fisicamente imponente, carismático, com experiência em ação e uma ética de trabalho impecável. Mas a realidade foi muito diferente do anúncio empolgante. Desde o primeiro dia, Cena sentiu que não era realmente bem-vindo. Vin o tratava com uma frieza que contrastava brutalmente com todo o discurso de família que permeava a franquia. Vin o via como uma imposição do estúdio, não como uma escolha genuína, disse um membro da produção. E ele fez questão de deixar isso claro através de pequenas demonstrações de poder. Cena chegava no set com horas de antecedência para ensaiar, como sempre fazia. Vin aparecia quando queria e não demonstrava interesse em construir uma relação real com seu irmão de tela. Durante as gravações de uma cena de luta crucial entre os dois personagens, Cena pediu para ensaiar a coreografia várias vezes, protocolo padrão de segurança para sequências de ação. Vin demonstrou impaciência visível. "Apenas faça como está no roteiro, não é tão complicado", teria dito Vin, descartando as preocupações legítimas de Cena sobre segurança. A tensão ficou tão palpável que diretores decidiram encurtar a sequência para evitar mais conflitos. Durante a turnê promocional de Velozes 9, qualquer pessoa com um mínimo de percepção de linguagem corporal podia ver a desconexão. Vin falava, Cena concordava com a cabeça. Vin sorria, Cena olhava para outro lugar. Quando um jornalista perguntou se Vin havia sido um mentor para ele na franquia, a resposta de Cena foi reveladora. Não diria isso. Ele foi um colega de trabalho. Após Velozes 9, esperava-se que Jacob Toretto tivesse papel expandido em futuras entregas, mas até agora sua participação é mínima ou inexistente. Cena, que poderia ter se tornado um pilar da franquia, preferiu se afastar silenciosamente, sem drama público, sem posts explosivos nas redes sociais, apenas uma decisão profissional de não repetir uma experiência que foi mais desgastante do que gratificante. Esta posição é controversa, delicada e raramente discutida abertamente
por respeito à memória de Paul Walker, que morreu tragicamente em 2013. Mas a verdade é que mesmo a amizade mais icônica da franquia, Dom e Brian, Vin e Paul, não era tão perfeita quanto o marketing nos fez acreditar. Paul Walker era, por todos os relatos, um homem genuinamente humilde, gentil e profissional. Ele não buscava holofotes, não exigia controle criativo, não criava dramas no set. E exatamente por isso, ele começou a incomodar Vin Diesel. Durante as primeiras entregas da franquia, Vin e Paul compartilhavam um protagonismo relativamente equilibrado. Mas conforme a saga crescia e Vin consolidava seu poder, ele começou a exigir que o foco narrativo se deslocasse cada vez mais para Dom Toretto. Fontes da produção de Velozes e Furiosos 5 e 6 confirmam que houve tensões sobre tempo de tela, desenvolvimento de personagem e até mesmo posicionamento em pôsteres promocionais. Paul nunca reclamou publicamente, mas você podia ver a frustração, revelou um membro veterano da equipe. Ele havia construído Brian O'Connor por uma década, mas sentia que seu personagem estava sendo cada vez mais colocado em segundo plano. Houve momentos específicos de tensão. Durante Operação Rio, Paul sugeriu uma mudança de diálogo que faria Brian parecer mais competente em uma cena crucial. Vin vetou imediatamente, argumentando que minava a autoridade de Dom. Em Velozes e Furiosos 6, discussões sobre a cena final quase causaram atrasos na produção. Paul queria que Brian tivesse um momento heróico próprio, não apenas como suporte para Dom. A diferença é que Paul Walker nunca tornou essas tensões públicas. Ele manteve profissionalismo absoluto, continuou promovendo os filmes com entusiasmo genuíno e nunca falou mal de Vin em entrevistas. Sua morte em 2013 transformou a narrativa. Vin, devastado e provavelmente sentindo culpa pelas tensões passadas, se tornou o guardião público da memória de Paul, fazendo posts emocionais e dedicando cada novo filme ao amigo perdido. Mas pessoas próximas a Paul revelam em conversas privadas que ele estava considerando se afastar da franquia após Velozes 7. Não por falta de amor pelos filmes ou pelos fãs, mas porque o ambiente criativo havia se tornado cada vez mais sufocante. A tragédia impediu que essa decisão fosse tomada e transformou uma amizade complexa e imperfeita em um mito intocável. Aqui no Cinecultura, continuamos nossa missão de revelar as verdades que Hollywood prefere esconder. Se você ficou chocado com essas revelações, prepare-se. Ainda temos muito mais segredos explosivos guardados para os próximos vídeos.